Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos daquilo que Deus tem para nós nessa noite, uma palavra de esperança, uma palavra para o meu e para o seu coração. A palavra que o Senhor tem nos dado para hoje está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no último verso, verso 16, que assim nos fala a palavra de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bem, meus queridos, a palavra nos revela algo profundamente consolador. Deus não está distante do homem, Deus não está distante de mim nem de você. O trono que a Bíblia apresenta não é um trono de condenação, mas um trono de graça. Isto fala diretamente ao coração daquele que muitas vezes se sente fraco, às vezes com culpa, cansado ou até mesmo distante do Senhor. A palavra nos faz entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que compadeceu das nossas dores, venceu o pecado, abriu um novo e vivo caminho para o homem. Não chegamos a Deus por méritos próprios, é verdade, mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos deu livre acesso à presença do Pai. A palavra confiança, no original grego, significa chegar sem reservas, chegar com liberdade, chegar livremente, sem medo. Chegar com confiança não significa chegar de qualquer maneira, é verdade, mas chegar pela fé, reconhecendo a nossa necessidade que temos de salvação. O homem longe de Deus, muitas vezes, se encontra perdido, mas no trono da graça há misericórdia para o pecador e graça para uma nova vida. A salvação se manifesta quando o coração se rende ao Senhor. No trono da graça encontramos perdão, restauração e socorro no tempo certo. A Bíblia, no texto, fala que esse tempo é o tempo oportuno. E esse tempo oportuno é hoje. Hoje o Espírito Santo nos chama. O Espírito Santo convence e conduz um homem ao arrependimento. E o arrependimento traz paz à alma. Esta palavra nos convida a abandonar a culpa, o medo, a autossuficiência e nos lançar nos braços do Senhor, nos braços do Salvador. Jesus está vivo, Ele reina no seu trono, Ele intercede, está à direita do Pai, intercedendo por nós e continua salvando aqueles que se aproximam com coração sincero. Portanto, meus queridos irmãos, a mensagem de Hebreus 4,16 que nós lemos é uma mensagem de esperança, porque há salvação, há perdão e há vida nova em Cristo Jesus. O trono ainda está acessível, a graça ainda está disponível e o Salvador ainda chama: vinde a mim. Portanto, cheguemos ao trono da graça. E essa condição que o homem precisa ter de entender a sua necessidade de salvação. E repetindo, o texto começa com um convite: cheguemos. Isso revela que, por natureza, o homem tem se distanciado de Deus. O pecado, na verdade, é a razão disso, porque o pecado afasta do homem de Deus. Muitos chegam com culpas, medos, traumas, uma sensação de um vazio interior que incomoda, não é verdade? E há pessoas que pensam: Deus se esqueceu, Deus não recebe mais. Mas o Evangelho autêntico, ele nos mostra que a salvação começa quando reconhecemos a nossa necessidade. O homem não se salva por obras, nós sabemos disso, nem por ter religião e nem por esforço humano, mas somente pela graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque diz a Bíblia que todos pecaram e todos foram destituídos da glória do Senhor. Está lá em Romanos 3:23.
O trono não é de juízo, mas sim da graça. A palavra não diz trono de condenação, nem tampouco trono de julgamento, mas a palavra enfatiza que o trono é o trono da graça de Deus. E isso muda tudo. Jesus venceu o juízo na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, como o profeta Isaías profetiza. Por isso, quem se aproxima de Jesus não encontra rejeição, mas acolhimento. A graça é o que Jesus fez por nós, aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nesse texto que nós lemos, nos ensina que ele, como sumo sacerdote perfeito, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, ele não apenas ofereceu um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício por nós. Ele conhece a nossa dor, as nossas lutas, as nossas fraquezas. Jesus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele chorou, ele sentiu fome, ele foi rejeitado, foi traído, sofreu. E ele conhece muito bem eu e você, o homem, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, como Hebreus 4,15 fala. Isso traz esperança ao pecador. Jesus entende a você e a mim, a todos nós. Cheguemos com confiança o caminho da fé. A confiança não está em quem somos, mas quem Ele é. Chegar com confiança é chegar pela fé no sangue de Jesus que perdoa os pecados, não confiando em méritos próprios, naquilo que nós podemos fazer e pensar. Mas quando o Espírito Santo fala ao coração, o homem é atraído ao trono da graça. Por isso que a palavra de Deus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. A misericórdia para o passado, a graça para o presente. No trono da graça encontramos duas coisas essenciais. Misericórdia. Deus não nos dá o castigo que nós merecemos, que nós merecíamos. Graça. Deus nos dá uma nova oportunidade de vida. A misericórdia apaga o passado, a graça sustenta o presente e garante o futuro. Isso é salvação, isso é experiência com Deus. Por isso, se alguém está em Cristo, diz a palavra, nova criatura é. E nós podemos encontrar o socorro, esse socorro que vem em tempo oportuno. Interessante que o texto termina dizendo, para sermos ajudados em tempo oportuno. Esse tempo não é amanhã, nem quando a pessoa melhorar. O tempo oportuno é hoje. Por isso que a palavra de Deus nos diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo está nos chamando agora. O socorro é imediato para quem se rende ao Senhor. E por isso talvez haja alguém hoje que nos assiste, às vezes carregando o peso da culpa, do medo, de um vazio interior que não responde, que não tem explicação. E a mensagem hoje é clara. O trono está disponível, está acessível. O véu foi rasgado de alto a baixo, o caminho está aberto. Jesus reina, mas continua salvando o homem. Ele reina, mas continua chamando o homem. Ele reina, mas ainda continua perdoando os pecados. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hebreus 4,16 não é apenas um versículo, é um convite de amor. Chegar ao trono da graça é reconhecer que precisamos dele, precisamos de Jesus. E tudo aquele que chega encontra salvação. Neste momento, a palavra já foi anunciada. O trono da graça está diante de nós e o Espírito Santo continua falando ao coração. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo distante de Deus, se sentindo vazio, sem relacionar com Deus, talvez carregando culpas, pecados, feridas,
um vazio que ninguém pode ver. Mas a palavra, volta a dizer, nos diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Não é pela força do braço, não é por merecimento, mas pela graça de Deus. A graça fala do favor imerecido. Jesus está vivo, Ele reina e continua chamando o homem para uma grande salvação. Se hoje você se sente, quem sabe, um coração, um desejo de se aproximar de Deus, se você reconhece que precisa desse perdão, se entende que sem Jesus não há salvação, este é o tempo oportuno. Portanto, não endureça o coração, não adie, o socorro de Deus é agora. Onde você está, com simplicidade, entregue o seu coração ao Senhor. A misericórdia está disponível, a graça está sendo derramada. Se alguém que deseja reconciliação, restauração ou salvação, coloque sua vida diante do Senhor. O Senhor tem nesse momento uma bênção para você. O trono não é de juízo, mas é de graça. E por isso Deus tem uma bênção maravilhosa para você. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família e se achegue a Deus para receber uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Maranata, o Senhor Jesus vem.